Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Dostoiévski, mas eu não resisti. A leitura do mês de setembro é Noites Brancas e eu quis investigar um pouco mais sobre a vida dele até ele escrever esse livro e descobrir a biografia do Joseph Frank, que é algo em 5 volumes que reuniram num e-book de quase 1000 ou mais de 1000 páginas, mas não se preocupe, eu não li tudo, não deu tempo. O que eu fiz foi ler as primeiras 160 páginas que chegam nesse momento de Noites Brancas, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Um pouquinho mais desse homem que escreveu essa obra-prima. Vamos lá. A começar pelo pai do Dostoiévski, né, que fazia parte de uma nobreza lituana que caiu socialmente, se juntando ao clero. Então o avô, o pai dele, eram do clero e ele tratou de fugir dessa vida e ir para Moscou, onde ele estudou medicina e se deu muito bem. Ele era muito esforçado e conseguiu aí trabalhos nos hospitais do governo. Então, com isso, ele logo ganhou o direito de nobre no sistema oficial de classes da Rússia e acabou casando no típico casamento com a classe mercantil, onde era fechado um acordo e a noiva nem sequer sabia quem era o maridinho dela. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais desse pai e dessa mãe, né? O Dostoiévski, pai, o doutor, era um marido fiel, responsável e cristão, mas um cara assim super irritável, depressivo, exigente demais, rígido, autoritário, que fazia isso principalmente com os filhos, exigindo ao máximo a perfeição daqueles meninos. Já a mãe, vocês podem se perguntar, peraí, você só pegou os aspectos bons dela? Não, era o que estava na biografia. E ela é uma pessoa interessante, atraente, amorosa, que cuidou muito bem desses filhos e também era boa administradora, coisa que o pai não era muito. E cheia de compaixão, compaixão essa que seria lembrada depois da morte dela, porque ele compra uma casa de campo e ela trata de cuidar das pessoas que moram ali em volta, e isso faz com que a fama de generosa, né, de solidária, se espalhe e também ensine para o pequeno Fyodor Dostoiévski o que é a compaixão. Enfim, aí, gente, a gente vai ter um certo contraste entre as pretensões de nobreza dessa família e a real posição social deles, que é totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, a casa que eles moravam era um cubículo, eles moravam apinhados ali, mas sustentavam 6 serviçais para ostentar essa nobreza. E o doutor Dostoiévski se sentia meio Deus, sabe? Aquele cara que sabe tudo, mas um baita de um injustiçado. Todo mundo traía, todo mundo enganava, ele não recebia o que ele merecia. E quem vai pagar um pouco desse pato é a própria esposa. Um dos filhos, ele não acreditava muito que era filho dele, não, sabe? Era esse tipo de pessoa e que discutia muito, mas muitas vezes isso ficava velado. Era uma guerra meio escondida ali. Enfim, o Dostoiévski, o Fyodor, teve uma infância feliz no campo, quando ele estava ali do lado da mãe dele, com esses camponeses, e um tanto sofrida com esse pai autoritário, que impôs que ele fosse ser engenheiro militar com o irmão dele, porque ele achava que isso era o melhor. E o Dostoiévski, o Fyodor, ele entendia esse lado do pai de preocupação com a formação dele e não se atreveu, e os dois, né, não se atreveram a dizer que o sonho deles era ser escritor. Enfim, isso acaba influenciando aí nessa personalidade complexa, né? O Dostoiévski, ele era o único autor do começo do século XIX fora da aristocracia rural, dessa elite rica. Então, ele também, graças a esse jeitão do pai dele, ele aprendeu muito cedo a entender esses meandros da psicologia humana. Ele é extremamente inteligente. Eu coloquei aqui ávido leitor, mas é muito mais que isso.
compassivo e super entusiasmado para defender os pontos de vista dele. Só que ele é tímido, uma timidez patológica, tem o medo de ser rejeitado, é muito nervoso, impressionável e explosivo. E aí a mãe dele acaba morrendo muito precocemente. E logo chega a época dele ir para São Petersburgo, para essa academia. E aí, gente, vai acontecer um monte de coisas também muito marcantes na vida dele. E aqui vocês olham essa imagem de uma troika, né, de uma charrete. Era assim que as pessoas viajavam e foi assim que ele foi de Moscou para São Petersburgo com o pai e com o irmão. Só que numa encruzilhada ali, ele acaba encontrando com um mensageiro do czar que tá trocando de troika para levar voando essa mensagem. Só que esse cara dá um murro nas costas de um serviçal, né, desse cocheiro que tá levando a troika, né? E ele vê a humilhação ali, essa cena nunca vai sumir, se apagar da mente dele, porque ele fica ali imaginando esse mesmo cocheiro espancando a mulher dele em casa, né, para descontar aquela humilhação que ele recebeu. E aí, né, vem essa grande questão do Dostoiévski, né, essa luta contra a servidão. Ele fica ali chocado com essa cena tão violenta. Ele que eu vou falar para vocês todos os autores que ele mergulhou e leu assim com avidez. Mas Pushkin foi o primeiro que ele começou na tenra infância, né? Ele sabia declamava lá na academia militar, enfim. E com ele também ele aprendeu que o poder de São Petersburgo de esmagar essas pessoas humildes e indefesas. Foi esse primeiro contato que ele teve com essa ideia. Então as ilusões dele começam a ser destruídas. Né, a corrupção, a rigidez, a brutalidade da cidade, mas da academia, dos colegas dele. Então ele se isola, ele não faz parte daquele mundo, ele tem pouquíssimos amigos, é o esquisitão e o pobretão. O que mais dói para ele é ser inferior socialmente. Enfim, mas passado um ano, ele acaba recebendo a notícia da morte do pai dele. Notícia essa que até o Freud escreveu um artigo sobre ela anos depois, mas enfim, isso não importa. Mas aí ele vai sentir muito provavelmente uma culpa de ter pedido dinheiro, de ter, né, não compreendido esse pai tão bem. Mas ele conhecia bem a natureza desse pai, né? E ele também sabe que ele tem a suspeita de um assassinato, que ele foi morar naquela casa do campo que a mãe administrava, né? E ali deve ter juntado uma série de inimigos que nem foi investigado, porque assim, teriam que investigar a cidade inteira para saber quem tentou matá-lo. Então deixaram essa questão quieta e também surge aí uma coisa muito importante para o Dostoiévski, que é a liberdade. Com a morte do pai, ele se sente livre para seguir as inclinações dele de escritor. Então é um peso que ele tem liberado dessas costas dele que carregaram por tanto tempo, né? Então, falando um pouquinho mais das influências literárias, ele leu muito Pushkin, como eu disse, Scott, Hoffmann, Goethe, Shakespeare, Racine, Schiller, Balzac e Victor Hugo principalmente. E aí ele pega as influências românticas de 1830, né? Todo mundo estava mergulhado nesse mundo. E as ideias sociais do Balzac e do Victor Hugo, nossa, enchem a alma dele. Não é que ele lia, não, gente. Ele lia e relia, ele sabia decor, ele conhecia os personagens a fundo e as ideologias de cada um desses autores. E aí ele vai para o realismo de Gogol. E aí sai da escola, né? Ele termina a engenharia, vai começar a trabalhar como tradutor e começa a escrever.
Então, em 1845, ele escreve Gente Pobre, e a frase que ele começa uma carta para o irmão dele é a seguinte: eu li como um demônio. Imagina quem lê como um demônio. Ele leu muito e releu e tirou coisas desses livros que ele não esperava. E o livro é muito bem aceito e ele já cai nas graças do crítico da época, que é o Bielinski, e da Pleiade, que é a sociedade que ele fundou. Então ele é adulado no primeiro jantar que ele vai, todo mundo cerca o Dostoiévski. Ele, que era muito tímido, que morria de medo de não ser aceito, fica deslumbrado com aquilo e deixa uma vaidade, uma coisa que não é estranha, né? Um grande tímido tem uma grande vaidade dentro de si. Ele libera essa vaidade na forma de arrogância. E esse meio que é muito, muito vaidoso, não aceita isso e acaba banindo o cara. E ele mesmo sai, porque todo mundo faz piada dele. A cidade toda, ele é motivo de chacota na cidade, no meio literário. Enfim, ele fica muito mal com isso. Quando ele escreve Duplo, ele diz que aquilo foi um inferno, né? Porque o livro não é aceito, não pelo livro, mas por isso, por essa briga. Então, nesse momento, gente, ele cai doente. Então, ele sofre, olha só, no diagnóstico do século XIX, um influxo excessivo de sangue que resultou numa inflamação combatida com sanguessugas e sangrias. Olha só o desespero disso. Ele sai, ele consegue sobreviver, ele é um sobrevivente, né? Ele se cura, mas eu não contei pra vocês, ele era um cara que tinha insônia. Um dos sintomas que um colega de quarto descreve é que ele, quando deitava, ouvia roncos do lado dele, que isso impedia que ele dormisse. Esses roncos pioraram, evoluindo para uma alucinação mesmo. Então ele tem essa personalidade super complexa. Mas segue em frente, em 1848 escreve A Senhoria, que também é rechaçado pela crítica, que acha que é inverossímil, exagerado. Ele que criou o Sonhador nesse momento, né? O Sonhador que está questionando um pouco aquele ambiente realista que ele tinha entrado e que ele queria dar umas alfinetadas, só que ele errou na mão, né? Então a crítica acaba com ele, só que ele aprende, ele é um cara muito inteligente e é capaz de aprender com os erros. E ele escreve Noites Brancas, só que não vou contar para vocês. Noites Brancas é o próximo vídeo. Mas eu queria falar desse homem, espero que eu tenha conseguido resumir 160 páginas em alguns minutos e que vocês possam ter conhecido esse homem que escreveu Noites Brancas, que aprendeu muito cedo a decifrar os sentimentos humanos que estão ocultos, que aprendeu essa compaixão com a mãe, um cara que é destinado a lutar contra a servidão, tímido, isolado, mas ávido por aceitação e amor. Acho que esse é o grande ponto, e que logo percebeu esse contraste de São Petersburgo entre a beleza e a crueldade que trata esses indefesos. Bom, é isso, né? Eu acho que esse é o cenário que faz surgir Noites Brancas, e eu espero que vocês assistam o próximo vídeo do livro. Então é isso, então a gente se vê no próximo vídeo.